Então, depois de mais uma reflexão sobre as notas introdutórias desta cadeira que nos pertine durante esta fase, durante estes dias, hoje é importante também a gente não deixar de parte, obviamente, as suas modalidades. Então, a gente já sabe quais são os seus princípios, como podem ser caracterizados, a gente já sabe como surge, quais são os seus elementos essenciais, os seus elementos fundamentais. Por isso é importante que hoje também a gente tenha domínio quais seriam então as suas categorias, quais seriam então as suas modalidades. E reservamos o dia de hoje para olharmos para as modalidades dos direitos reais e também se tivermos lugar à sua natureza jurídica. Será que existe uma única tipologia de direitos reais? Será que nós adotamos um único tipo, uma única modalidade, uma única categoria que trata, que versa sobre os direitos reais ou há vários? E estes vários, se existem, quais são? Onde podem ser localizados? Como podem ser identificados? Aquelas características, na verdade, nós vimos que são gerais. São inerentes aos direitos reais. Os seus princípios norteadores, os seus princípios estruturantes, os seus princípios que estão na base da sua Constituição, também nós vimos que, na verdade, são, aqueles princípios que a gente olha, que a gente traz como princípios constitucionais, como princípios estruturais, como princípios fundamentais, são inerentes aos direitos reais no seu sentido amplo. São inerentes aos direitos reais em lato sensu. Mas haverá situações concretas em que nós vamos recorrer a uma única espécie. Então, para isso, para que a gente tenha este domínio, ainda embora em sede da parte geral, é importante que a gente saiba se realmente existem e se há quais modalidades dos direitos reais e quais são, então, estas modalidades dos direitos reais. Por isso, aqui hoje nós reservamos esta aula, reservamos este vídeo, reservamos esta interação, este momento natural para a gente olhar para as suas modalidades. Fala-se em propriedade, fala-se em usufruto, fala-se em uso e habitação, mas às vezes a gente não consegue compreender, a gente não consegue estabelecer uma correlação entre aquele facto e a norma. E isso nos tem trazido várias dificuldades na resolução dos casos práticos, na identificação dos institutos jurídicos de forma restrita. Por isso que é importante. Falamos dos princípios, falamos das suas características, olhamos como surge este direito, como está estruturado, como pode ser localizado do ponto de vista cognoscente. Então é importante a gente hoje olhar para os princípios. Por isso, vamos aqui hoje, é importante hoje a gente olhar para as suas modalidades. Pessoal, os direitos reais, na verdade, podem ser vistos em três dimensões, podem ser vistos em três realidades. Começamos aqui, em primeiro lugar, com os direitos reais de gozo. Depois, temos os direitos reais de aquisição e, finalmente, os direitos reais de garantia. Falar dos direitos reais de gozo, como podem ver pelo próprio nome, pelo próprio termo, pela própria terminologia, na verdade, quando a gente depara-se com a figura dos direitos reais de gozo, é importante que a gente perceba que está ali a essência, na verdade, desta matéria. Este é o campo mais alto, esse é o ápice quando a gente fala em direitos reais. Quando o estudante de direito diz que, na verdade, eu obtive êxitos na cadeira de direitos reais, presume-se que aquele indivíduo é bom em direitos reais de gozo. Presume-se que aquele indivíduo está habilitado para falar, para debater, para provocar, em sede da própria doutrina, uma análise crítico-reflexiva sobre esta cadeira, porque seria utópico o indivíduo dizer que tem domínio dos direitos reais, mas nada sabe sobre os direitos reais de gozo, nada sabe sobre as suas categorias, então seria tanto ilusório. Por isso é que nós alertamos e nós trazemos também esta questão, esta análise para ser
para ser debatida aqui hoje e agora. E agora? Então, meu pessoal, os direitos reais de gozo, na verdade, podem ser entendidos, podem ser definidos como aqueles direitos que conferem ao seu titular o poder ou a faculdade de utilizar total ou parcialmente a coisa que tenha por objeto e também, por vezes, o poder ou aquela faculdade de apropriar-se dos frutos produzidos. Por isso, a gente vai entender, a gente compreende como sendo o direito real que mais confere, que mais nos convida a analisar o campo de estudo dos direitos reais. Os direitos reais de gozo são aqueles que conferem ao seu titular o poder ou a faculdade de utilizar total ou parcialmente a coisa que tem por objeto e também, por vezes, o poder ou aquela faculdade de apropriar-se dos frutos que produzidos. Então, nós compreendemos os direitos reais de gozo como sendo aqueles direitos que dão a nós titulares dos nossos direitos, cuja coisa constitui objeto deles, o poder de a gente utilizar, o poder de a gente gozar, o poder de a gente utilizar a coisa que tem por objeto. É importante que a gente saiba em sede dos direitos reais de gozo que, na verdade, aquela função econômica assente na trilogia clássica. Qual é esta trilogia clássica? Ainda diga-me, quando alguém traz aqui a questão da propriedade, a sua plenitude, a função econômica da propriedade, assente na trilogia clássica, qual? A gente está exatamente a falar de quê? O que a gente procura, na verdade, explicar com a trilogia clássica? Diga-me lá. What? Pois. Então, é importante que eles satisfazem aquela função econômica assente na trilogia clássica. O ius utende, ius fruende et abutende. O direito de usar, o direito de fruir e o direito de dispor da coisa. Então, começamos aqui com a primeira situação, que é sobre o direito, portanto, de usar. Já vimos no conceito de direitos reais de gozo. Na verdade, esta primeira faceta, esta primeira função, está ligada aos poderes que se atribui ao titular de utilizar a coisa total ou parcialmente que constitui seu objeto, de utilizar total ou parcialmente a coisa que constitui seu objeto. Ius tende, direito de utilizar a coisa, seja de forma total ou parcial, a se ter em conta a situação concreta. Pois temos ainda aqui o ius fruendi. O ius fruendi é inerente ao direito de dispor da coisa. É inerente ao direito de apropriar-se frutos produzidos periodicamente pela coisa. Vai ser inerente ao direito que se reconhece ao titular da coisa de apropriar-se dos frutos produzidos pela coisa, que constitui o quê? Que constitui o seu objeto. E, finalmente, sobre a trilogia clássica, nós temos aqui o ius abutende. Ius abutende, que é o direito de quê? Que é o direito de dispor. O direito de dispor. Isto vai abarcar vários poderes, sejam de transformação ou sejam poderes jurídicos. Quais são estes poderes? Esses poderes jurídicos? Na verdade, nós estamos aqui a falar no poder de alienar a coisa que tem por objeto, de renunciar à coisa que tem por objeto e também o poder de onerar a coisa que tem por objeto. Então, quando a gente fala dos direitos reais de gozo, quando falamos em direitos reais de gozo, nós compreendemos que atribui-se, na verdade, confere-se esse privilégio, esta faculdade ao seu titular, de poder utilizar a coisa total ou parcialmente. Esta utilização da coisa vai repercutir-se, na verdade, nestas três dimensões que têm que ver com a sua função econômica, no ius utende, no ius fruendi e no ius abutende. Então, é importante que a gente tenha em conta estas notas introdutórias quando falamos das modalidades dos direitos reais. Bom, a par dos direitos reais de gozo, nós temos os direitos reais de aquisição. Como diz o próprio nome, como diz o próprio termo,
Eu creio que os meus companheiros ali do outro lado têm uma mente, uma memória, uma capacidade cognitiva mais fresca comparando com a nossa aqui. Portanto, quando nós falamos em sede de teoria geral do direito civil, nós falamos das vicissitudes da relação jurídica, certo? Nós falamos aqui da aquisição, falamos da modificação e falamos da extinção, portanto, de um direito. Aquisição, olhamos para as suas modalidades, originária, derivada, a modificação objetiva ou subjetiva e a extinção objetiva também ou subjetiva. Então, aqui, quando nós falamos dos direitos reais de aquisição, adquirir, deve mesmo compreender ao pé da letra, adquirir, são aqueles direitos que conferem ao titular de um direito real, em certos termos, poder adquirir um direito real de gozo sobre uma coisa. São direitos que conferem a faculdade aos seus titulares de, em certos termos, poder adquirir um direito real sobre uma coisa. Quando pegamos a parte especial, quando pegamos a parte concreta, quando pegamos as questões práticas, por isso nós pedimos a vossa atenção e não ignorância destes temas que nós temos trazido em sede de nota introdutória, os meus doutores aí vão poder compreender melhor sobre esta dimensão. Na verdade, ainda em sede dos direitos reais de gozo, nós temos aqui a questão das suas subcategorias. Na verdade, é uma subcategoria dos direitos reais de gozo. Quais são estas subcategorias? Quais são os direitos reais de gozo que a nossa lei prevê, que o nosso ordenamento jurídico aceita, que o nosso ordenamento jurídico caracteriza como sendo direitos reais de gozo? Na verdade, nós falamos aqui do direito de propriedade, nós falamos aqui da propriedade horizontal, nós falamos do direito de uso e habitação, nós falamos do direito de usufruto, nós falamos das servidões prediais e falamos aqui também do direito de superfície. São estas as categorias que podem, de certa forma, integrar, portanto, os direitos reais de gozo. Está a ver como é que é bonito entender, estudar a parte geral? Porque que é importante, antes de irmos para lá na parte especial, entendemos a parte geral? Porque, vê, o ilustre traz uma questão sobre a propriedade. A propriedade é um direito real de quê? Acredito que a partir de agora já poderá saber que, na verdade, tendo em conta as modalidades dos direitos reais, a propriedade vai ser entendida como um direito real de gozo. Os direitos reais de gozo podem ser amplos e podem ser restritos, tendo em conta a situação concreta. A propriedade pode, na verdade, ter as duas realidades. Quando plena, será ampla. E quando tanto não plena, será restrita. Lembram desse princípio? Quando nós falávamos dos princípios dos direitos reais, lembram-se? Lembram-se do princípio da elasticidade, em que os direitos reais podem ser elásticos, podem, portanto, expandir-se e expandir-se, proporcionando ao seu titular o máximo de utilidades possíveis? Lembram-se? Exatamente. Então, temos aqueles direitos reais mais restritos, aqueles direitos reais menos plenos, conforme nós já apresentamos e sabeis também vós, cremos nós, é o caso do usufruto, é o caso das servidões, é o caso do direito de superfície, é o caso do direito de uso e habitação, o caso da habitação periódica. Então, temos estas situações. Depois nós ainda temos aqui uma segunda modalidade dos direitos reais que tem que ver com os direitos reais de aquisição. Vamos compreender os direitos reais de aquisição com aquela situação que nós vimos no segundo ano, se calhar alguns muito antes, mas que nós, na maior parte das vezes, vimos no segundo ano, em sede de teoria geral do direito civil, em sede da cadeira que narra e trata sobre o coração do direito. Então, falávamos nós sobre as suas vicissitudes. Embora não seja o nosso tema, embora não seja aqui o nosso método principal, mas é importante porque nós falávamos sobre as vicissitudes da relação jurídica e nós vimos ali três realidades. Falávamos nós da aquisição, falávamos nós da modificação e falávamos nós da extinção, portanto, de um
de um direito. Então, os direitos reais de aquisição, vamos mesmo compreendê-los nestes termos, em adquirir. E nos direitos reais mesmo de aquisição, vamos compreender em adquirir. Vamos compreender mesmo nos moldes de aquisição de um direito, só que num sentido mais concreto. Por isso, vamos compreender os direitos reais de aquisição como sendo aqueles direitos que atribuem aos seus titulares a faculdade de poder adquirir um direito real de gozo sobre uma coisa. A faculdade de, em certos termos, em situações concretas, poder adquirir um direito real de gozo sobre uma coisa. Na parte especial, na parte específica, nós vamos também tratar minuciosamente cada situação, tanto ateniente aos direitos reais de aquisição, ateniente aos direitos reais de gozo. Por isso, irmãos, companheiros, continuem ali ligados, continuem a dar aquele feedback, continuem a dar aquele aperto, aquela energia, aquela força. Nós não precisamos, na verdade, de muito, não precisamos de muito, pura e simplesmente, primeiro, da sua opinião, da sua análise crítico-reflexiva, porque dela está a nossa motivação e o nosso crescimento. Então, falamos dos direitos reais de gozo, falamos dos direitos reais de aquisição. Será que são simplesmente estas duas modalidades que o nosso legislador adotou, que o nosso ordenamento jurídico aceitou para que fosse estudado, compreendido e pudesse então trazer os problemas da vida prática que são ordenadas e tuteladas pelo direito das coisas? Será que são simplesmente estas? Temos aqui uma terceira categoria controversa, doutrinalmente, que é sobre os direitos reais de garantia. Por que controversa? Lembram-se, quando falamos sobre as características dos direitos reais e buscamos aqui uma situação que levou-nos, portanto, aos direitos reais de garantia, e a doutrina, uma diz que, na verdade, não são direitos reais. Uma diz que, na verdade, são direitos reais. Lembram-se desse debate? Provavelmente não vão se lembrar, porque há quem só caiu neste vídeo e está simplesmente a visualizar este vídeo. Mas pronto, vamos ao que nos interessa. Os direitos reais de garantia são aqueles direitos, aqui é um desvio, na verdade, que conferem a faculdade ao credor de ser pago pelo valor ou rendimento de certos bens, com preferência sobre os demais credores do devedor. Calma aí, Tavares, calma aí. Estamos a falar em direitos reais. Trazes aqui as figuras de credor e devedor? Sim, são direitos reais de garantia. São direitos reais de garantia. São direitos reais que atribuem-nos a prioridade, que atribuem-nos determinados privilégios de, em caso de conflitos sobre um determinado bem emergente de uma dívida ou incumprimento de uma prestação, podemos ser atendidos em primeiro lugar em relação aos demais que também encontram-se na mesma posição. Então, quando falamos dos direitos e das obrigações, quando falamos dos seus princípios, por que é importante dominarmos os princípios? Por causa destas situações concretas. Os doutores lembram sobre o princípio da responsabilidade patrimonial, lembram-se daquela situação em que existia vários credores do devedor. Como é que íamos resolver? Quais situações é que a lei nos traz? Então, na verdade, compreendendo aquele princípio e estabelecendo aqui uma correlação com esta modalidade dos direitos reais, nós vamos conseguir compreender que os direitos reais de garantia visam satisfazer os direitos de crédito, atribuem consistência aos direitos de crédito, principalmente aqueles emergentes de situações conflituosas. Quando Tavares é credor do Zeferino e o Tavares, por sua vez, registrou, atribuiu eficácia real àquela dívida, àquele bem, portanto, a princípio, entende-se que o Tavares terá privilégio de ser atendido compreendendo, portanto, com os conteúdos e os termos da própria dívida. Diferentemente do João, que simplesmente deu o seu valor, simplesmente estabeleceu o contrato de mútuo, diferente da Joana,
diferente da Paula e de tantos outros. Então, na verdade, a razão de ser dos direitos reais de garantia, que nós temos que são aqueles direitos que atribuem a faculdade ao credor de ser pago pelo valor ou rendimento de certos bens em relação aos demais credores do devedor, são direitos que visam satisfazer os direitos de crédito, atribuem aquela consistência, o que nós chamamos de eficácia de efeitos interpartes, elevamos a uma relação de soberania e passa a ter, portanto, uma eficácia absoluta. Por quê? Porque passa a ser ordenada e tutelada pelos direitos reais. Por este ramo do direito muito lindo, muito claro, muito conciso. Então, são estas modalidades dos direitos reais que nos trazem, que nos apresentam. Eu vou fazer aqui um respaldo muito rápido. Os direitos reais de gozo são inerentes à utilização da coisa. Os direitos reais de aquisição permitem ao titular, dão ao titular a hegemonia de poder adquirir um direito real de gozo sobre uma determinada coisa. E os direitos reais de garantia, que na verdade visam satisfazer os direitos de crédito. Então, pessoal, feito isto, dito isto, compreendido as suas modalidades em breves considerações, porque nós vamos poder analisá-las concretamente na parte específica, nas hipóteses práticas, vamos agora olhar para a natureza jurídica dos direitos reais. O que os direitos reais, afinal de contas, tratam? E eu acredito, na verdade, que os meus ilustres, que os meus caríssimos ali, conseguem muito bem distinguir natureza jurídica de regime jurídico. Pelo menos o meu professor de Direito Administrativo castigou-nos muito. Fomos esbulhados violentamente sobre este tema. Regime jurídico versus natureza jurídica. Um leva ao outro e uma leva, portanto, a outra. Na verdade, uma coisa tem a ver com a lei e outra coisa tem a ver com a doutrina. Uma coisa tem a ver com a visão legal e outra coisa tem a ver com a visão doutrinal, mas que no fundo estas convergem, que no fundo estas produzem um conteúdo concreto. Por isso, a natureza jurídica dos direitos reais, na verdade, é importante. Por quê? Por causa daquele debate que hoje, ainda no século XXI, em 2025, ainda se levanta. Afinal de contas, os direitos de crédito são os mesmos que os direitos reais? Os direitos reais são os mesmos que os direitos de crédito? Têm a mesma natureza? Têm a mesma matéria? Têm os mesmos sujeitos? Tratam exatamente das mesmas realidades? Pessoal, será? Sobre a natureza jurídica dos direitos reais, na verdade, há várias teorias. Mas nós vamos aqui ater-nos às teorias principais, que têm que ver com três doutrinas fundamentais. São três as doutrinas que visam dedicar-se ao estudo da natureza jurídica dos direitos reais e que, por sinal, todas elas teriam surgido no século XIX. Uma no princípio, outra nos meados e outra no final do século XIX. Nós começamos aqui a falar sobre a natureza jurídica dos direitos reais, como os ideais que foram trazidos pela doutrina na altura. Afinal de contas, o que são direitos reais? Têm a mesma realidade que os direitos de crédito? Qual é a sua consistência? Qual vai ser a sua inerência? E os primeiros precursores, na verdade, os primeiros precursores a trazerem, a analisarem sobre a natureza jurídica dos direitos reais, a primeira doutrina que vislumbra sobre a sua natureza jurídica é a doutrina, portanto, clássica ou realista. É a teoria clássica ou realista. Para esta doutrina, na verdade, o direito real consiste num poder direto e imediato sobre uma coisa certa e determinada. Eles defendem que o direito real consiste em regular a relação que vai se estabelecer entre um poder direto e imediato sobre uma coisa certa e determinada. Diferentemente do que sucede com o direito das obrigações, onde é a relação que se estabelece entre a pessoa e a prestação.
é entre o credor e o devedor, tendo como objeto a prestação. Os direitos reais são direitos que não precisam de intermediário. Aqui, na verdade, não há uma intermediação na relação que vai se estabelecer entre o titular e a coisa. Aquele poder direto e imediato sobre uma coisa certa e determinada é feito, é realizado, é satisfeito sem a existência de um mediador, sem a existência de um intermediário, diferentemente do que acontece com o direito das obrigações. Exatamente. Então, a teoria clássica ou realista dedica-se pura e simplesmente a esta análise. Como dizíamos nós, na verdade, a relação entre o titular e a coisa não necessita de um intermediário. O titular tem poderes sobre a coisa sem a necessidade de consultar, sem a necessidade de depender do comportamento de um outro sujeito face à realização da sua necessidade jurídico-privada, diferentemente do que sucede com o direito das obrigações, onde a relação entre o credor e a coisa fica dependente do comportamento do devedor face ao cumprimento da prestação. Ou seja, para eles, para que o credor tenha o seu crédito satisfeito, fica dependente do comportamento do devedor. Ele depende desse mediador, depende desse intermediário, diferentemente com o que sucede nos direitos reais, onde o seu titular com a coisa não necessita da presença de um outro intermediário. Então, na verdade, a teoria clássica ou realista, ela perdurou durante muito tempo. Perdurou até os meados do século XIX. Posso dizer que foi unânime em sede daquela doutrina na época. Porquanto esta doutrina não é perfeita. Esta doutrina recebe vários ataques, recebe várias críticas, mas vamos ater-nos às principais críticas. A primeira crítica que dirige-se a esta doutrina, na verdade, parte do facto de que o direito só existe porque os homens existem. E os homens existem porque vivem e convivem em sociedade. Os homens estabelecem vários interesses. Da maior parte das vezes, estes interesses são conflituosos. Então, isso faz o direito nascer. Isto faz o direito existir. Por isso, não se pode atribuir aquela relação simplesmente dirigir a atenção entre o titular e a coisa. O direito surge para regular a relação entre uma pessoa e outra pessoa, não simplesmente entre uma pessoa e o seu objeto. Por isso, a primeira crítica que dirige-se à teoria clássica ou realista é que aquela teoria é imagética, aquela teoria é alegórica, porque atribui simplesmente importância à relação entre o titular e a coisa. Não busca aqui, não procura outros sujeitos, outros intermediários que possam, de certa forma, intervir ou estabelecer relações com o mesmo sujeito sobre a coisa. Por isso, não se pode entender o direito nesse sentido. Uma outra crítica que dirige-se à teoria clássica ou realista é que nós não podemos compreender, não podemos caracterizar o direito real partindo simplesmente do pressuposto desse poder direto imediato. Por quê? Porque há direitos não reais que aproveitam este poder direto imediato. E existe também direitos reais que não têm poderes direto e imediato sobre a coisa que constitui seu objeto. E estas críticas, na verdade, despertam, fazem aqui os percursores nascerem, faz surgir aqui, portanto, faz nascer aqui uma outra teoria, que é a teoria personalista. A teoria personalista tem como principais percursores Winshade e Combe. Na verdade, os personalistas, estes partem do pensamento de Kant. Este pensamento nós também vimos, quer em filosofia do direito e ainda quer em introdução ao estudo mesmo do direito. É assente, tem por base, a teoria personalista tem por base a ideia de que a intersubjetividade é um elemento essencial da relação jurídica. A intersubjetividade, a relação
que vai, portanto, se difundir entre uma pessoa e uma outra pessoa é a essência da relação jurídica. Por isso, para os personalistas, atacando diretamente os realistas, portanto, atacando diretamente os realistas, eles trazem a substituição do titular e a coisa com o titular e os demais intervenientes. O que se fala entre um titular e uma coisa, eles trazem entre um titular e as demais pessoas, só que esta relação fica imbuída, fica provida de uma obrigação passiva universal. E isto é o ápice da teoria personalista, a obrigação passiva universal. Portanto, obrigação passiva por quê? Porque o direito real deve ser visto como um direito de exclusão. O não facere, aquela abstenção, fica de parte. Aquelas outras pessoas que existem, na verdade, devem ficar à parte, devem pura e simplesmente respeitar, sem qualquer intervenção na relação que este titular tem com a coisa que constitui seu objeto. Universal por quê? Porque estende-se a todos não titulares daquele direito real. Deixa lá eu pegar o prios, o ápice da teoria personalista, o que é muito importante quando nos apresentávamos o conceito de direitos reais, é que os direitos reais está provido de uma obrigação passiva universal. Há quem prefere usar o termo abstenção universal. É importante que a gente compreenda estas ideias. Temos, por um lado, a teoria clássico-realista, por outro lado, temos a teoria personalista. Vimos o que a teoria clássico-realista defende. E também vimos, por sua vez, a essência da teoria personalista, o seu ápice, a obrigação passiva universal. Ou dito de outro modo, a abstenção passiva universal ou abstenção passiva, né? Portanto, abster-me, não invadir, não entrar, não integrar, sair desta ou daquela situação jurídica de forma coerciva. Portanto, são estas ideias que, na verdade, estas duas doutrinas, estas duas teorias trazem-nos. Falamos das principais críticas que, na verdade, dirigiu-se à teoria realista ou clássica, à teoria clássico-realista, e parece que não olhamos para as críticas que dirigem-se à teoria, na verdade, a teoria personalista. Uma das críticas que dirige-se à teoria personalista, e eu vejo que é importante para nós refletirmos por que razão não foi pura e simplesmente esta adotada, e aproveito já dizer que nenhuma delas foi adotada, então, é que a teoria personalista ignora o conteúdo do direito, sobrevaloriza o conteúdo sancionatório. Ela traz aquela consequência, mas não diz, não define o que é o direito real. Ataca a teoria realista, mas não defende, não diz, olha, vamos compreender o direito real como sendo isso ou aquilo. Eles simplesmente trazem a consequência jurídica, que é o quê? Que é o momento sancionatório, que é a abstenção passiva universal, que é a obrigação passiva universal. Fora disso, nada eles trazem. Então, é importante a gente poder compreender o que o direito traz, o que o direito diz. Isto também eles pecam, porque não identificam, não separam qual é a essência entre esta situação concreta tutelada por este ramo do direito e aquela outra situação. Por isso ficamos nós também sem saber o que realmente terá partido, portanto, do mundo para invadir, dos outros homens para invadir a relação deste homem que tem com a coisa que constitui seu objeto. Por isso, faz assim nascer, portanto, da escola pandectista alemã, a teoria eclética ou mista. A teoria eclética ou mista, e é importante que a gente compreenda, muito lindo mesmo, ela na verdade nos faz saber que aquelas duas doutrinas não são irredutíveis, elas são certas, elas são perfeitas, mas reduzindo-as, nós vamos conseguir achar, nós vamos conseguir tirar aquela perfeição, nós vamos conseguir agregar valores que estas teorias hão de proporcionar-nos ou compreendermos
os direitos reais, tendo em conta a sua natureza jurídica. A teoria eclética ou mista parte de uma conciliação entre a teoria clássica ou realista e a teoria personalista. Aqui uma unificação, aqui uma junção, aqui uma convergência. Para a teoria eclética ou mista, nós vamos ver nos direitos reais duas faces ou lados. Vamos ter nos direitos reais um lado interno, que vai consistir num poder direto e imediato sobre uma coisa, e vamos também ter nos direitos reais um lado externo, que vai consistir na relação do homem para com os outros homens, impondo àqueles demais homens a obrigação passiva universal. Então, o lado interno vai corresponder ao plano quê? A um plano estrutural. Vai corresponder, portanto, a um plano instrumental. O lado externo vai corresponder a um plano essencial. O lado interno vai nos permitir identificar qual é o tipo do direito real em causa. O lado externo vai nos permitir identificar aqui a sua essência, aquela relação de soberania que nós vamos atribuir, portanto, ao titular e à coisa. Por isso, sob a sua natureza jurídica, meus amigos, meus irmãos, meus companheiros, é importante que a gente compreenda que os direitos reais, na verdade, vão incidir sobre um poder direto e imediato sobre uma coisa certa e determinada, sem qualquer intervenção, sem qualquer invasão dos demais sujeitos. E nós conseguimos assim compreender que destas doutrinas, que destas teorias, vamos poder deduzir, vamos poder compreender aquelas características que nós já outrora abordamos. A eficácia absoluta, a prevalência, a inerência, a sequela. Conseguem ver como é que é importante a gente não escusar-se de, portanto, compreender aquelas realidades, de a gente compreender aquelas dimensões. Por isso mesmo é que é importante. Então, meu pessoal, já sabeis, nós na verdade temos escolhido as matérias mais sonantes, as matérias mais consistentes para não tornar cansativos vossos olhos, vossos ouvidos e depois levar os neurônios à preguiça, enfraquecendo assim a capacidade cognitiva na compreensão do universo jurídico. Temos trazido aqui o que é de resumo, o que é de básico para que todos os nossos cambas ali compreendam. Doutores, não doutores, ilustres, não ilustres, nós pedimos-vos, os nossos doutores, que vão dando gostos, vão dando os vossos feedbacks, vão dando as vossas críticas, vão dando as vossas sugestões para que a gente saiba. Na verdade, para nós que estamos a começar, 20, 30 visualizações já significa muito, na verdade, mas nós precisamos que tu dês o seu feedback, faças ali a sua inscrição no canal, para podermos ter noção realmente de quantas pessoas nos seguem, quantas pessoas realmente apreciam o nosso conteúdo e quantas pessoas querem que a gente vá continuando, portanto, a publicar, a preparar, a ministrar esses debates, a promover essas interações e, de certa forma, crescemos todos nós, porque nós estamos dedicados, estamos empenhados, mas precisamos saber se essa dedicação, se esse empenho tem trazido alguma coisa, tem proporcionado alguma coisa nos outros ali do outro lado. É importante. Por isso, meu pessoal, espero que possam refletir neste conteúdo, possam refletir nas modalidades dos direitos reais, possam refletir na sua natureza jurídica, na posição adotada e também nos demais conteúdos que a gente aqui tem ministrado. Eu sou o vosso Dredd, sou o vosso bro, sou o vosso doutor, o vosso companheiro Zeferino Tavares. Por isso peço, estejam atentos com os nossos vídeos, com o nosso canal e vão dando as vossas sugestões. Boa reflexão ao conteúdo ministrado, espero que haja aí uma satisfação. Valeu, 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 a minha tamanha e eterna gratificação.